Muito bem, amigos, estamos de volta aqui, diretamente de Belo Horizonte, no CBC Team, e com um episódio muito legal aqui, que essa turminha aqui é a turminha que mais entende de radiologia odontológica no Brasil, e eu acho que tem muita mensagem para passar aqui de interesse de quem está no negócio radiologia odontológica, né? E eu quero fazer algumas perguntas para vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que queria estar no meu lugar para fazer essas perguntas aqui e que a gente precisa, né, de alguma forma, dar publicidade ao trabalho que a Radio Memory faz, que vai muito além do software, né? É um trabalho que hoje a gente chama de sucesso do cliente, mas que é mais até do que isso, né? É um compromisso que a gente tem com o negócio, né, do cliente e com resultado, enfim, com a experiência do dentista, do paciente, que passa muito por vocês. Então, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, para quem não conhece, vocês exatamente o que vocês fazem, mas eu vou começar pelo Bruno e eu mesmo vou apresentar o Bruno, porque o Bruno, que eu estava falando aqui antes de começar a gravação, que o Bruno para mim é a minha principal referência, né? O Bruno é o nosso superintendente de onboarding, de experiência do cliente e de implantação, enfim, é o cara que, no meu entender, realmente é o cara que mais entende do negócio radiologia odontológica, de interoperabilidade de clínica e de cenários, né, de tudo quanto é tipo. A gente tem quase 2.000 clínicas no Brasil que usam Radio Memory e todo mundo passa pelo Bruno. E aí, Bruno, antes da gente apresentar as meninas e da gente entrar, que eu tenho uma pergunta para cada um, eu queria que você falasse pra gente o que é esse conceito sucesso do cliente e o impacto disso, né? Depois que a gente aplicou esse conceito, que vem de 2017, 2018 para cá, a gente vê que isso mudou o jogo de verdade. Fala pra gente um pouco disso. Beleza, valeu pela introdução, Thiagão. Mas, como diria Jason, vamos por partes. Primeiro, falar o que é sucesso do cliente, principalmente aplicado para radiologia. Uma explicação breve do que é esse conceito. Todo mundo que vende alguma coisa, um produto, um serviço, quer resolver uma dor, né? Quer resolver um problema. E quando você aplica o sucesso do cliente na sua empresa, você, além de tentar resolver uma dor, você quer de fato que quem contrata ou quem compra tenha resultado, faça diferença na vida de quem contrata o seu produto ou serviço. Então o sucesso do cliente é isso: fazer com que a sua empresa tenha um impacto positivo que faça quem contrata ter melhores resultados no próprio negócio ou na própria vida e tudo mais. Então isso é o conceito assim, mais básico do sucesso do cliente. Agora, trazendo para a realidade, primeiro da Radio Memory, você falou lá de 2017, 2018, quando a gente começou com a proposta de CS na Radio Memory, né? A gente tinha essa visão de resolver uma dor, né? E depois que a gente aplicou CS, a gente começou de fato a pensar em processos como consultoria de marketing, consultoria de CS aplicado para o dentista também. E isso tem trazido resultados para as clínicas e também até para o nosso sistema. Pensando em melhorar o resultado para o cliente, a gente desenvolveu soluções novas, por exemplo, interfaces mais intuitivas, a gente desenvolveu soluções mais simples para o dentista e para o paciente conseguir acessar o seu diagnóstico, ferramentas de diagnóstico que de fato aceleram ele, né, e tornam ele um diagnóstico mais assertivo com a qualidade melhor. Então, quando você aplica CS no seu sistema, na sua empresa, você consegue de fato trazer diferença para quem usa. Eu costumo sempre falar, né, que quem contrata um sistema, quem contrata qualquer serviço, ele quer uma dessas três coisas ou as três coisas. Quer gastar menos, ou seja, otimizar o processo, quer ganhar mais, ou seja, ganhar escalabilidade, conseguir crescer o próprio negócio, ou quer ter mais tempo, mais qualidade de vida, quer gastar menos tempo fazendo um exame, menos tempo para entregar a documentação. Então, com o sistema e com o CS aplicado, a gente garante que o cliente vai conseguir esse objetivo que ele quer, uma dessas três coisas aí, provavelmente. Agora, falando para o cliente, como que o cliente aplica, né, CS? Porque o que era um conceito novo pra gente, pra eles muito mais, né? Então a gente... E o que fazia muito sentido pra gente, todo esse conceito de sucesso do cliente, como é que eu posso dizer?
desse processo, né, que vem desde lá da venda, a Brenda vai falar um pouco disso, mas que quando a gente leva isso para uma clínica de radiologia, eu acho que também é uma empresa de tecnologia, né, muito parecida com a Radiomemory, né, uma radiologia é uma empresa de tecnologia. Então, eu acho que isso também muda o jogo lá, né? Exatamente. Isso muda o jogo até pra gente que consome também, né? A gente vê CS aplicado em várias coisas. Quando uma empresa te manda, por exemplo, a Amazon te manda recomendação de remédio antes de você ter que comprar, quando você tem costume de comprar sempre, isso já é CS. E que melhora a sua vida, faz você não esquecer as coisas. É só uma. Todo mundo está preocupado em fazer isso? Claro, porque quando você aplica isso e faz de fato diferença na vida do cliente, você não perde o cliente. Então, é claro que é uma maneira de ganhar escalabilidade, né? Ganhar receita. Mas, se todo mundo aplicar, todo mundo fizer da maneira certa, a experiência de todo mundo melhora, como um todo. Agora, falando para o nosso cliente melhorar a experiência do cliente dele, é bom sempre falar, né? Nosso cliente, radiologia, ele tem 2 tipos de cliente. 1, o dentista, 2, o paciente. O principal, todo mundo costuma achar que é o dentista, mas não, é o paciente, né? Quem está pagando pelo exame é o paciente e está indo até a clínica ali fisicamente é o paciente. Então, aplicar CS para o paciente primeiro é o mais importante. Como que a gente faz isso? Então, começa primeiro ouvindo ele. Você não sabe como começar? Começa com a pesquisa. Fala para o seu paciente de falar de fato o que você tem que melhorar. Pergunta para ele, olha, como foi seu atendimento? Como você acha que ele poderia ser melhor? Parece simples, mas ele vai te falar coisas preciosas. Por exemplo, a recepção demorou um pouco mais no atendimento. Eu não achei a sala confortável. Essas coisas você só vai saber se perguntar para o paciente, se ele te falar de fato. Outra coisa, você pode colocar algumas vantagens para ele. Poxa, ele te respondeu a pesquisa, você pode dar um cupom para ele voltar, para ele indicar um amigo dele, indicar um familiar, entendeu? Isso vai te trazer mais pacientes depois. Esse é o jeito mais simples de começar, tá? É claro que tem vários conceitos que a gente ajuda em consultoria de CS, vocês podem marcar comigo, mas é o jeito mais simples de começar isso, com pesquisa e perguntar de fato como que você pode melhorar. E claro, o dentista também é muito importante. Você aplica CS para o dentista, ajudando ele, de fato. Com o IDOC, por exemplo, vocês contratam a nossa solução e ela dá várias ferramentas para o dentista. Por exemplo, um próprio site para ele poder montar e colocar a marca dele no web para o paciente achar ele, pesquisar pelo nome dele. Com o Dentista Agora, que é outra ferramenta que você consegue, tendo o nosso sistema, prover de forma gratuita, que é para ele estar acessível para pacientes pesquisarem, falarem com ele direto pelo WhatsApp ali. Ou seja, você consegue prover ferramentas para ele angariar mais pacientes, ou seja, melhorar os resultados da própria clínica dele. Poxa, então você está falando que uma parceria com você vai fazer o dentista de fato ganhar mais, atender mais pacientes? Então é uma maneira de sucesso e de principalmente conseguir manter a parceria com o dentista, né? Claro, se você não entregar um exame com boa qualidade, não entregar no prazo, você vai perder ele de qualquer forma, não importa a vantagem que você dê. Claro que o CS sempre é aplicado com qualidade também. Tem uma frase no ramo de CX aqui, se alguém da área de CX ver isso, vai entender na hora que eu falar, que é CX, que é experiência, Customer Experience, né? Não salva o produto ruim. Seu serviço, seu produto é ruim, não vai ser o CS que vai te salvar. Então, o CS é a cereja do bolo para quando você faz o que é o seu core, né? Bem feito, né? Vamos dizer. E aí é como se há um tempo atrás, quando a gente falava assim que tem os que entendem mais de gestão, que estão estudando mais a questão de governança, né, também, e não só o trabalho que é o do dia a dia, que precisa ser bem feito, a saúde bucal do paciente, enfim. Mas quem está preocupado realmente em fazer o melhor, né, vamos dizer assim, numa busca de excelência. E eu acho que o cliente Radiomemory tem uma grande oportunidade, tá, gente? De chamar esse time, de bater esse papo, de colocar o colaborador para entender esses conceitos, porque essas pessoas aqui, elas estão focadas nisso, né? Elas estão sempre atualizadas com as melhores práticas disso. Então, você, cliente Radiomemory, busque saber como isso pode impactar o seu negócio, coloque os seus colaboradores para conversar com o nosso time, que isso vai mede, né? Fazer isso e mede depois. Vai fazer grande diferença.
Então, como o nosso tempo é um pouco escasso, agora eu quero fazer para não ficar também muito maçante e a gente deixar Claro. aquele gostinho de quero mais e ter mais conteúdo para outro episódio. Eu quero fazer uma pergunta para Marina, que é a seguinte. Ela, hoje, ela faz acompanhamento com grandes clientes, grandes redes de clínicas no Brasil, e a Radio Memory tem hoje um conceito muito legal, né, Marina, que não a gente tenta chegar na frente, a gente não fica esperando o telefone tocar, e a gente faz uma leitura desse cliente, né? Conta um pouco pra gente desse trabalho que você faz acompanhando as grandes clínicas. Claro. Boa tarde, gente. Meu nome é Marina, eu faço parte do time de Customer Success aqui na Radio Memory. Bom, o Thiago falou assim dos nossos grandes clientes, mas a gente trabalha, vamos colocar assim, desde o início. Todos os clientes que chegam, a gente faz todo o acompanhamento com ele. Então, ele é assistido desde a hora da implantação até o final. Claro que os grandes clientes, a gente tenta sempre fazer uma reunião mensal com eles. Claro, eles vão exigir mais coisas, né? Uma demanda maior, vão pedir mais coisas, mas a gente sempre tenta acompanhar, né? Acompanhar, entender o que eles precisam e até se antecipar. Né? Ter uma abordagem assim preditiva, né? Isso. Saber, aqui, pelos que a gente está vendo aqui, já é a hora da gente alertar esse cliente. Eu acho até que tem um ponto a mais, né? Que é uma relação assim extrema junto com o comercial, porque a gente que, vamos supor, né, o vendedor é que foi lá, fechou aquela grande negociação com uma rede grande de clínicas e ele fica ali o tempo todo querendo saber como está esse acompanhamento. Então a gente tem que ter essa ponte com o CS o tempo todo, né? Então, por exemplo, já em algumas situações, né, eu conversando com a Marina, eu sinalizei a alguns clientes que eu falava, esse, por exemplo, eu quero um acompanhamento ainda maior por conta de toda a negociação lá atrás que a gente já vivenciou. É um trabalho multicompetência, né? Porque são várias etapas e várias pessoas envolvidas, né? Tanto da clínica quanto dentro da Radio Memory para poder chegar nesse... Sim, nisso. E a gente tem essa análise, né? Claro, se o cliente não está usando tudo que ele poderia, a gente entra em contato para falar, você tem essa ferramenta, mas você não está utilizando. Ou ele está utilizando menos coisas, a gente sempre tenta fazer esse contato com ele para ele poder utilizar tudo. Isso é muito bom. Tem outro trabalho também que a Marina faz junto com a equipe dela, que é se o cliente começa a baixar os resultados, começa a baixar a lucratividade, a gente já desenha a Marina junto com a equipe dela, né, desenha uma estratégia de recuperação, de marketing para dentistas, de readequação de custos, até da degustação de produtos nossos que o cliente pode não ter, mas que podem ajudar no processo, tipo ferramentas de IA para poder otimizar o processo. Porque, por exemplo, a gente vê que o cliente está publicando muito pouco, está caindo a demanda dele. Aí, o que a gente pode fazer para esse cliente? Às vezes ele fala, a gente está com uma demanda muito baixa aqui na clínica. Então, a gente oferece um suporte para ele, como a gente pode melhorar o seu marketing, a gente pode introduzir um IA, se você não tiver, que vai te ajudar aí, entendeu? Então, a gente se preocupa com ele. Não somente também na lucratividade, né? A gente tem essa empatia com o cliente, se as coisas estão boas para ele, entendeu? Será que você está oferecendo a melhor experiência que você tem condição de oferecer? Você está explorando isso bem, né? Isso eu acho muito legal. Isso eu já vi na prática isso acontecendo. Eu acho que teve um caso recente, né, Bruno, que o cliente reclamou que parece que estava caindo os pedidos de tomografia. Como é que foi essa história? E vocês resgataram isso? Então, esse cliente aí, acho que ele não tinha... Se é o que eu estou pensando, ele não tinha a nossa ferramenta de IA para gerar os cortes transaxiais, o concorrente dele sim. Então a gente introduziu uma degustação desse módulo, ele subiu a quantidade de tomografias e depois ele acabou contratando também. Porque se o concorrente dele tem e vive essa experiência, provavelmente o dentista que mandava para os dois começou a mandar para um só, porque falou que aqui está mais interessante. A experiência de um estava melhor do que a outra, né? Ele optou, o dentista estava optando por quem provia a melhor experiência. Mas um negócio que é importante todo mundo saber, o pessoal, poxa, esse negócio dá trabalho. Não, dá trabalho, mas dá lucro também, né? Um cliente, quando ele está indo bem, primeira coisa, ele mantém o serviço. Então, seu dentista, se ele estiver indo bem, estiver tendo pacientes, ele vai manter a parceria, vai continuar enviando pacientes para poder fazer o exame na sua clínica. E também, se ele aumenta, ou seja, se você consegue prover o serviço de forma que quem está te contratando aumente a quantidade de receita, aumente o serviço e tudo mais, no caso do nosso cliente, ele vai abrir uma outra unidade, ele vai subir o plano dele. No caso do seu cliente, o cliente do nosso cliente, né?
se ele está atendendo mais pacientes, ele vai poder abrir outro consultório, contratar outro dentista, vai poder expandir o tipo de exame que ele faz, vai poder pedir exames mais caros, né? Um dentista, quando ele está atendendo pouco, no início, ele costuma pedir só a periapical, panorâmica, para quem não sabe são exames mais baratos, imagem 2D. A partir do momento que ele expande, ele começa a pedir tomografia, que é um exame que dá mais lucratividade. Interessante. E aí, já para finalizar, então, para a gente depois ter esses cortes bem feitos, para a gente disseminar essa informação para o cliente Radio Memory, eu queria perguntar para a Brenda o seguinte: Brendinha, esse trabalho começa com você, né? Porque, principalmente quando a gente fala de cliente novo que não está na base, né? Então você eu já vi isso acontecendo também, que o cliente pergunta assim, mas como é que é o atendimento de suporte seus? Até onde eu posso contar com vocês, né? Então você já começa com essa filosofia, com essa cultura, né? Nessa abordagem lá, nas apresentações, em entender as dores do cliente, né? Fala pra gente um pouco disso. Isso mesmo, Tiagão. Boa tarde, né? Sou Brenda, sou head do comercial, e eu costumo dizer que o sucesso do cliente, ele inicia ainda na apresentação comercial. O porquê disso? Porque eu quero que o meu cliente tenha a melhor experiência, e para isso eu preciso encantá-lo ali, na venda primeiro. Ali é o primeiro passo para ele ter uma experiência completa e bem sucedida, né? Então, principalmente quando é um novo cliente, às vezes o cliente já usou outro software, então ele já vem receoso, né? Como que vai ser a implantação, se vai ter algum problema ou não, se eu vou ter esse acompanhamento. Então, o vendedor, ele já tem aquela capacidade de entender a demanda do cliente, né? Compreender os cenários, adequar ali quais ferramentas seriam mais interessantes para ele, e após o fechamento dessa negociação, o vendedor acompanha o tempo todo desse cliente com a nossa equipe de CS. Fazendo essa passagem de bastão e alinhando as expectativas que ele viu lá. Por quê? Porque ele teve uma expectativa que ele já planejou tudo aquilo de acordo com a apresentação, e na prática, como que vai ser? Então o vendedor fica ali, eu fico acompanhando, os consultores acompanhando, diariamente, quando é uma rede grande de clínica, por exemplo, a gente faz esses alinhamentos, né, para que o cliente ele se sinta bem satisfeito naquela experiência que ele imaginou, que ele teve, que ele foi apresentado ali no início da negociação, e a partir disso ele vai cada vez mais ter mais interesse em uma nova unidade. Eu imagino que muitas das vezes, talvez nesse momento, seja até a primeira vez que ele ouve falar desse conceito, não? Tipo assim, quando você traz isso e ele e a gente transborda, né, isso para ele, né? De tipo assim, aqui a nossa filosofia é assim, a gente trabalha. Eu acho que talvez é o primeiro contato dele com isso. Isso, né? Porque muitos vêm de uma filosofia antiga de que eu primeiro passo ali por vendas, fecho a venda e depois eu vou para um setor de implantação. Hoje em dia não é só isso. Eu não só vendo um produto, eu vendo um serviço agregado junto ao produto, né? E esse serviço é toda a experiência do cliente bem feita. Porque a partir do momento que eu tenho ela ali com sucesso, adequada à expectativa dele, a minha facilidade dele indicar para um colega, dele abrir uma nova unidade é muito maior. Né? Porque os nossos consultores, né, do comercial, vamos dizer assim, eles são no conceito da palavra mesmo. Eles conhecem muito desse negócio. Eles pesquisam, analisam, eles entendem a né? dor, eles sabem como tratar essa dor dentro desse conceito. Então, eu acho muito rico essa troca, mesmo que muitas das vezes ali a venda não ocorra naquele momento. Sim. Ou não converta, né, um cliente naquele momento, mas só de conversar com o nosso time, eu fico imaginando, se eu fosse dono de clínica, né, eu com certeza eu vejo que eu já sairia mais rico dessa conversa, já faria bem pro meu negócio, assistir essa apresentação com o consultor nosso, bater esse papo. A diferença hoje é esse relacionamento que você tem antes. É essa confiança que você adquire antes do fechamento, né? Porque se fosse fechar um produto por produto, você pega ali, você mesmo poderia ir como se fosse no supermercado pegar um produto. Não é assim. A gente tem que primeiro ter esse relacionamento e o cliente se sentir confortável e confiante no que você apresenta. Então, acho que esse papel aí do consultor é extremamente importante, linkando com esse trabalho de pós-venda, né? Vamos dizer assim, né? Que é o nosso onboarding aí junto com o CS, preocupado com a experiência total do cliente. Muito legal, gente. Obrigado aqui, mais uma vez,
por tudo aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, porque a radiologia odontológica brasileira eu acho que deve muito a vocês, assim, pela dedicação diária do trabalho de vocês, pelo, sabe, eu vejo, a gente sai de casa todo dia, a gente vai trabalhar todo dia, assim, querendo fazer o melhor. O time Radiomemory é um time muito engajado nisso, né? Os clientes são muito mais do que clientes, são amigos, são parceiros, a gente se preocupa com a saúde do negócio deles de verdade, isso é genuíno na Radiomemory e vocês estão de parabéns. Eu sou muito fã do time Radiomemory, do profissionalismo de vocês, e fica a dica aí, cliente Radiomemory, clientes que querem ser Radiomemory, né? Não percam a oportunidade de bater um papo com esse time que vai fazer diferença no seu negócio. Estamos aqui à disposição, galera. É isso aí. Só chamar, Obrigada. gente. Um abraço.